Se tem uma coisa que o torcedor vascaíno aprendeu nos últimos anos foi a viver na montanha-russa das emoções. Mas, dessa vez, parece que o trilho tá apontando para cima, e com força. O clima no Vasco da Gama é de esperança renovada e, ao que tudo indica, o futuro promete ser mais justo com o tamanho desse clube gigante. É isso mesmo, vascaíno. O sinal tá verde, e a sensação é de que, enfim, estamos começando a colher os frutos de um trabalho que visa reorganizar o clube e devolver ao torcedor aquele orgulho que ficou guardado por muito tempo. E não é só discurso, não. São atitudes concretas que mostram que o projeto tá caminhando. Quer um exemplo claro? O Vasco anunciou oficialmente a renovação de contrato com duas grandes promessas das categorias de base, o lateral Riquelme Avelar e o volante Ramon Riquelme. Dois meninos que conhecem o clube como poucos, que foram moldados ali, dentro de São Januário, e que agora assinam vínculos longos com o Cruz-Maltino. É a base sendo valorizada de verdade, e o planejamento começando por onde sempre deveria, dentro de casa. O Avelar é um lateral que, mesmo com apenas 18 anos, já tem uma trajetória sólida dentro do Vasco. Chegou com 11 em 2018, e desde então foi crescendo, amadurecendo, ganhando espaço e se tornando uma referência nas categorias de base. Não à toa, renovou seu contrato até o dia 31 de julho de 2028. O moleque tem personalidade, tem entrega e, principalmente, tem bola. É daqueles laterais modernos, que sabe apoiar, pisa na área como ponta em algumas ocasiões, mas que também sabe se portar na defesa. Quem acompanha os jogos da base sabe o quanto ele evoluiu nesse tempo e como foi importante em conquistas recentes do clube. E quando a gente fala em conquista, não é exagero. O Riquelme Avelar tem no currículo a Copa Rio Sub-20, Taça Guanabara Sub-20, Campeonato Carioca da categoria e também a Recopa Sub-20. Já disputou a Copinha, estreou como profissional no Campeonato Carioca deste ano e segue firme, mostrando que tem tudo para se consolidar no elenco principal. Na hora de assinar, ele não escondeu a felicidade e fez questão de agradecer ao clube pela oportunidade. É isso que se espera de um atleta que veste a camisa com orgulho, reconhecimento, gratidão e, claro, ambição para crescer ainda mais. Do outro lado, temos também o Ramon Rique. Volante de muita pegada, inteligência tática e que também já deixou a sua marca na história recente da base vascaína. Chegou em 2019 com apenas 14 anos e hoje, aos 19, já coleciona títulos e atuações de destaque. Renovou seu contrato até o dia 30 de setembro de 2029. O garoto também já passou por todas as etapas de evolução dentro do clube, foi destaque no Sub-17, depois no Sub-20, assim como Avelar, levantou troféus importantes nas categorias de base. Disputou recentemente sua segunda Copa São Paulo e também já deu seus primeiros passos no profissional. E mais importante ainda, carrega o Vasco no coração. Fez questão de falar da gratidão por ter sido acolhido ainda muito novo e de como o clube foi essencial na sua formação, não só como jogador, mas como pessoa. São dois jogadores que têm em comum algo valioso, foram forjados dentro de São Januário. Cresceram com o escudo no peito, entenderam o peso dessa camisa e, agora, estão sendo preparados para dar retorno técnico e, quem sabe, financeiro ao clube. E isso é algo que há muito tempo o Vasco precisava resgatar. Chega de ser celeiro para os outros. A ideia é formar, lapidar e usar os talentos da casa. Porque jogador com identificação, com DNA vascaíno, faz diferença dentro de campo, principalmente nos momentos decisivos. E a diretoria mostra que, além de estar atenta à base, também está de olho no mercado. E olha que essa próxima informação vem carregada de bastidores e um certo peso emocional. O técnico Fernando Diniz, que já está participando ativamente do planejamento da temporada de 2026, colocou sobre a mesa um pedido especial, a contratação de Luciano, atacante do São Paulo. E não é apenas uma sugestão qualquer. É um nome que tem história com Diniz. Os dois se conhecem desde os tempos de Fluminense, lá em 2019, quando Luciano teve um excelente momento sob o comando do treinador. A ligação entre os dois é forte. Foi com Fernando Diniz que Luciano viveu os melhores momentos da sua carreira. No Fluminense, quando chegou emprestado pelo Leganés, da Espanha,
o atacante teve uma temporada muito boa. Depois, no São Paulo, a conexão foi ainda mais evidente. Em 2020, já sob comando de Diniz, Luciano marcou 21 gols e deu 7 assistências em apenas 38 jogos. Um desempenho que colocou o nome dele entre os grandes destaques do futebol brasileiro naquele ano. Ou seja, é um jogador que o técnico conhece bem, confia e sabe como extrair o melhor. E se há uma possibilidade de trazê-lo, a diretoria vai precisar se mexer. O contrato de Luciano com o São Paulo termina no fim deste ano, e apesar de ser uma peça importante no elenco tricolor, existe uma janela para negociação. O Vasco sabe que não será fácil, mas os primeiros movimentos já estão sendo feitos. É um alvo real, um pedido direto do treinador, e isso por si só já dá peso à situação. Se você é daqueles que se perguntam se vale o investimento, basta olhar o histórico. Em todos os momentos que jogou com Diniz, Luciano entregou muito mais do que se esperava. É um atacante versátil, inteligente, que sabe jogar em diferentes funções no setor ofensivo e, principalmente, é decisivo. Imagina ele comandando o ataque do Vasco, num projeto que visa consolidar o clube novamente entre os grandes do país? A combinação parece promissora. E se tudo isso já fosse suficiente para animar o torcedor, ainda tem mais. Porque o Vasco acaba de viver um dos momentos mais importantes da sua história recente fora de campo. A tão aguardada Assembleia Geral de Credores foi realizada e o resultado foi histórico. O plano de recuperação judicial do clube foi aprovado com ampla maioria, com mais de 97% dos votos. Um marco. Um divisor de águas. É o começo de uma reestruturação financeira que pode, de fato, dar ao clube a chance real de sair do buraco e voltar a crescer com os pés no chão. A proposta apresentada pelo Vasco prevê o pagamento de R$ 200 milhões em até 19 anos, reduzindo de forma drástica a dívida total, que inicialmente girava em torno de 600 milhões. Isso representa uma redução média de até 90% para alguns credores, dependendo da categoria. É claro que esse tipo de medida gera desconforto. Há ex-funcionários, ex-jogadores e profissionais que verão os valores que tinham a receber serem reduzidos de maneira significativa. O caso do Valdir Bigode, por exemplo, é simbólico. Tinha a receber cerca de 4 milhões, mas esse valor pode cair para algo entre 400 mil e 1 milhão e 600 mil. É um impacto direto, sem dúvida. Mas a aprovação do plano era necessária, vital, até. Sem isso, o Vasco continuaria patinando, com o risco de punições, travas na FIFA, transfer bans e uma bola de neve que só aumentaria. Agora, com o plano aprovado, o clube tem a chance de se reorganizar, de ter um fluxo de caixa mais previsível e de conseguir construir uma estrutura sustentável, algo que não via há muitos anos. E esse plano ainda contempla mecanismos de antecipação de pagamento em caso de novas receitas, o que mostra que existe também uma preocupação em manter a operação viva, crescendo. A SAF do Vasco precisa dessa estabilidade para seguir investindo, e a aprovação da recuperação judicial garante a segurança jurídica necessária para isso. É como se o clube tivesse apertado o botão de reset e agora tivesse a oportunidade de começar uma nova história, com mais responsabilidade e menos improviso. Com a aprovação do plano de recuperação judicial, o Vasco não só ganha fôlego para reorganizar suas finanças, mas também abre espaço para investir com mais inteligência no futebol. A dívida foi renegociada, os credores aceitaram os termos, e agora o clube pode pensar em planejamento a longo prazo, algo que há muito tempo parecia impossível dentro de São Januário. E isso, para quem viveu os últimos anos sofrendo com atraso de salários, processos judiciais, bloqueios e limitações no mercado, é quase como respirar de novo. O torcedor pode até não ver isso diretamente dentro de campo no próximo jogo, mas vai sentir no médio e longo prazo. Porque tudo começa na base da organização, e esse passo foi enorme. A gestão atual, liderada pelo presidente Pedrinho, mostra que está disposta a tomar decisões difíceis. Optar por entrar com o pedido de recuperação judicial não foi algo simples. É uma medida que exige coragem, análise profunda e que, inevitavelmente, gera desconforto entre quem tem dinheiro a receber. Mas também é uma atitude de responsabilidade.
Era isso ou continuar mergulhado em dívidas sem qualquer horizonte de solução? Agora não. Agora o Vasco consegue enxergar lá na frente. Consegue, inclusive, fazer um planejamento esportivo sem o fantasma da conta bloqueada, sem medo de perder pontos por causa de transferências irregulares, e com a segurança de que os passos dados estão dentro de um novo modelo, mais realista e mais profissional. E esse cenário começa a mudar também graças ao trabalho interno de reconstrução institucional. Além da recuperação judicial, o clube avança nas reformas estruturais, como o projeto de revitalização de São Januário, que já está em andamento. Isso mostra que não se trata só de arrumar a casa financeiramente, mas de preparar o terreno para um Vasco mais competitivo, moderno e fiel às suas raízes. O estádio, que é um símbolo máximo da identidade vascaína, vai ganhar cara nova, estrutura renovada, e com isso volta a ser não apenas uma casa para os jogos, mas um centro pulsante de energia, memória e futuro. Junto com isso, vem a valorização da base. O torcedor que está acostumado a ver o Vasco perdendo suas promessas para outros clubes ou para empresários que só pensam em lucro, começa a enxergar uma nova postura. Com as renovações do Avelar e do Ramon Henrique, a mensagem que o clube passa é clara: vamos formar e segurar os nossos talentos. Não dá mais para o Vasco ser vitrine e ponto final. A ideia agora é formar, desenvolver, lançar no profissional e colher os frutos, seja com títulos, seja com vendas bem planejadas. Esses meninos têm potencial de brilhar e dar retorno esportivo antes de qualquer proposta de fora chegar. E mais do que isso, eles representam um novo Vasco. Um clube que olha para dentro, que investe na própria raiz, e que tem coragem de apostar na juventude. O ambiente que se desenha dentro do clube é de reconstrução com identidade. A presença de ídolos no comando ajuda muito nisso. Pedrinho, por exemplo, é um nome que carrega respeito e representatividade. E mesmo quando as decisões dele geram debate, como aconteceu com a recuperação judicial, o torcedor entende que há boa intenção, que há transparência e que existe um projeto sendo construído. Isso faz toda a diferença. Não adianta ter dinheiro e não ter propósito. O Vasco começa a mostrar que está combinando as duas coisas, responsabilidade financeira e amor pelo clube. E não podemos esquecer do impacto disso no mercado. O Vasco começa a voltar a ser visto como um clube mais confiável. Jogadores, empresários, técnicos, todos olham diferente para um projeto que respeita contratos, que se planeja, que honra compromissos. Isso atrai investimento, atrai reforços e, mais importante ainda, atrai o torcedor de volta. Porque o torcedor vascaíno quer acreditar. Ele sofreu, foi humilhado, viu o time cair, levantar, tropeçar de novo. Mas ele nunca abandonou. E agora que as coisas começam a entrar no eixo, esse mesmo torcedor tem todo o direito de se empolgar. A possível chegada do Luciano, por exemplo, seria um sinal claro dessa nova fase. Não só pela qualidade do jogador, mas pelo simbolismo que envolve essa contratação. É um pedido do técnico, um nome de peso, um atleta que já mostrou que rende muito sob o comando de Fernando Diniz. Se essa negociação for adiante, o Vasco não estará apenas contratando um atacante. Estará atendendo a uma demanda de quem está no campo, de quem entende o elenco e sabe exatamente onde precisa reforçar. É assim que um time sério trabalha. Técnico, diretoria e departamento de futebol alinhados em torno de um objetivo comum. E se conseguir fechar esse tipo de reforço, o clube já entra em 2026 com outra cara. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa depois da notícia que promete abalar a tabela do Brasileirão. Fontes internas indicam que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, teria decidido devolver pontos ao Vasco da Gama, reabrindo antigas discussões sobre a justiça nos gramados e reacendendo debates entre torcedores rivais. O assunto corre em corredores, grupos de WhatsApp e redes sociais como um verdadeiro incêndio, enquanto uns comemoram a possível reviravolta, outros questionam a coerência das decisões do tribunal.
O burburinho começou a ganhar força após informações de bastidores apontarem que o clube carioca teria recorrido de uma punição que, até então, o prejudicava na disputa pelo acesso e na luta contra o rebaixamento. A expectativa é de que essa restituição de pontos mude não apenas a posição do Vasco na tabela, mas também a dinâmica do campeonato, mexendo com a cabeça de concorrentes diretos. Entre os mais animados, a torcida do Gigante da Colina já imagina uma arrancada histórica. Nos bastidores, há quem sussurre que outros clubes podem tentar recursos semelhantes, o que abriria uma nova temporada de recursos, embargos e decisões polêmicas. Nos bastidores do futebol, a especulação é intensa. Jogadores e comissão técnica ainda não se pronunciaram oficialmente, mas fontes próximas afirmam que o elenco está motivado e que a notícia teria caído como uma injeção de ânimo. Enquanto isso, nas redes sociais, hashtags relacionadas ao tema surgem e desaparecem em ritmo frenético, misturando comemorações, críticas e memes. A sensação entre analistas e jornalistas é de que, se confirmada, a decisão do STJD poderia entrar para a história como uma das mais controversas do futebol brasileiro recente. Enquanto o tribunal ainda não divulga oficialmente os detalhes da decisão, o rumor já provocou uma verdadeira revolução nos bastidores. Clubes rivais, torcedores apaixonados e comentaristas esportivos acompanham cada movimento, tentando decifrar se a devolução dos pontos é um fato consumado ou mais uma especulação que ganhará força nos próximos dias. O que se sabe com certeza é que, no mundo do futebol, cada ponto vale ouro, e a simples possibilidade de um ganho inesperado reacende paixões, provoca discussões acaloradas e mantém o Vasco no centro das atenções, pronto para transformar rumor em realidade e mexer com toda a emoção do Brasileirão. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.